pessoal do Mais Soja, tudo bem? Eu sou o Thales Checker, professor do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da URGS. Estou aqui, como vocês podem ver, falando de casa, porque eu aceitei o desafio da professora Amanda, minha colega de departamento aqui na URGS, para falar com vocês um pouco sobre o manejo do solo com um foco especial na fertilidade. Confesso que quando recebi o convite, fiquei muito tentado a tratar algumas coisas relacionadas com a básica da fertilidade do solo, né? Porque a gente percebe que lá fora, na realidade, ainda tem muitos erros básicos que a gente poderia corrigir com práticas simples que a gente conhece de manejo de fertilidade do solo. Mas eu também não quero ser aquele chato que fica batendo sempre na mesma tecla, falando, por exemplo, do tema como a calagem. Só que o tema que a professora Amanda tratou tem tudo a ver com calagem, fixação simbiótica de N. Isso faz sentido para vocês ou não? Pois bem, vou trazer aqui para vocês um pouquinho do resultado do trabalho de doutorado de um dos nossos alunos, meu orientado, Lucas Aquino Alves, que está trabalhando com essa temática. Então, nosso grupo de pesquisa, a gente tem um experimento de longa duração na Estação Experimental de Agronomia da URGS, em Eldorado do Sul. E lá a gente tem uma situação de acidez do solo, que a gente fez a calagem e a partir disso criou-se um gradiente de acidez do solo. E a gente verificou aí num estudo utilizando o N15, que é um N marcado, é um nitrogênio, é uma técnica que permite que a gente quantifique o quanto de nitrogênio que a soja absorveu, que veio da fixação simbiótica com as bactérias no solo, em parceria ali com a Universidade do Kansas. E a partir desses resultados, que ainda não estão publicados, por isso que eu digo que em primeira mão, a gente conseguiu verificar o seguinte: numa faixa de pH de 4 a 5,5, cada incremento de uma unidade de pH com a calagem que a gente obtém, ela resulta num incremento de 120 kg de N por hectare para a soja. Além disso, se a gente pegar um outro parâmetro de acidez do solo, que é a saturação por alumínio, né, que ela é muito relacionada com o pH, mas ela também é utilizada para poder interpretar e tomar decisão de quando fazer a calagem ou não. Para cada uma faixa de 0 a 40% de saturação por alumínio, para cada 10% de saturação do alumínio que a gente corrige, tem um incremento de 73 kg de N que a soja consegue fixar a mais via FBN. Então vocês vejam como as coisas estão amarradas e como tem coisa básica que pode nos trazer resultado muito positivo, né? Especialmente aí no caso para o cultivo da soja. E esse aumento na quantidade de N fixado pela soja, né, com uma condição de acidez corrigida, resultou, obviamente, numa maior produtividade da soja e também num balanço mais positivo de nitrogênio, que é bom, né, para a próxima cultura que vem em sucessão no inverno. Então, gostaria também de contextualizar um pouco dessa temática com o vídeo do professor Alencar, que por sinal foi meu colega de faculdade de agronomia, né, a saudosa turma 75 lá da Universidade Federal de Santa Maria. Um abraço para todos os colegas dessa turma, que falou muito do problema da seca, que arrebentou com a produtividade da soja, do milho e de outras culturas também, especialmente nessa safra aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, então, de que forma que a correção da acidez pode beneficiar a soja no ano de déficit hídrico como foi esse ano? Um outro trabalho interessante que foi feito aqui por um dos nossos alunos de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência do Solo da URGS, o Osmar Pias, que inclusive hoje é professor lá do IF de Júlio de Castilhos, recentemente publicado agora na Agronomy Journal, uma revista de bastante impacto, né, internacional, demonstra o seguinte: quando há problemas de acidez em subsuperfície, o que seria subsuperfície? Né? A camada de 20 a 40 centímetros, uma camada mais profunda do que a normalmente diagnosticada para fins de adubação e calagem. Se tivermos uma saturação por alumínio até 40%, num ano que chove normalmente, não limita a produtividade da soja, porque esses 20 centímetros que ela tem sem limitação já são suficientes para ter a produtividade adequada. Agora, num ano como esse, que tem déficit hídrico, ela precisa de mais raiz, ela precisa buscar mais água em subsuperfície. E aí, nesse caso, ela tolera até no máximo 10% de saturação por alumínio na camada de 20 a 40 centímetros. Então, vocês vejam que muitas das coisas básicas, né, estão extremamente interligadas com essas temáticas atuais e
e que estão acontecendo, né, hoje no Brasil como um todo. Mas como resolver o problema da acidez do solo? Como qualquer outro programa de manejo adequado da fertilidade do solo, vai começar com o básico, com o início, que é o que? O diagnóstico adequado do nosso solo. É fundamental fazer uma coleta de solo representativa das áreas de cultivo, levar essa amostra para um laboratório idôneo e posteriormente fazer uma recomendação adequada conforme aí os manuais oficiais de adubação e calagem de cada região desse Brasilzão. E para finalizar, eu gostaria de lançar aqui o desafio para o professor Tadeu Lischecker, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal!